presidente do SEASA do Paraná, secretário ouvidor do Estado do Paraná, né? E ele está aqui no Media Esportes, junto aqui para falar da sua pré-candidatura, né? Com o apoio do Dr. Osmar pelo PMDB, falar da sua pré-candidatura para prefeito de Umuarama, né? Seja bem-vindo, doutor Toninho. Seja bem-vindo, Domingão Zé Léo, bom dia. Bom dia, Zé Léo. Bom dia a todos os ouvintes, que com certeza não só o Umuarama, mas toda a região noroeste do Paraná, que é o alcance da nossa ilustrada FM, que vai longe, né? É isso aí, foi um dos mais votados, com 1.978 votos. Pois é, verdade. A gente foi o segundo colocado e a gente tem orgulho disso. A gente fez um trabalho na Câmara, acho que todos acompanharam. Mas antes eu quero me apresentar, né? Acho que nós estamos agora, Zé Léo, iniciando, né? Um processo dessa campanha. Estou agora nessa fase colocando meu nome. Faz apenas 6 dias que nós nos apresentamos, né? E já senti que foi muito favorável. Deu uma grande repercussão. Exatamente. Então acredito eu que agora é o momento da gente se apresentar para a sociedade, para que a nossa população de Umuarama possa conhecer o Toninho Comparse. Muitas pessoas me conhecem, né, como o Toninho, já fui o Toninho do IAP, já fui o Toninho da prefeitura, já fui o Toninho do SEAB, já fui o Toninho lá do PSUT, já fui o Toninho do Dr. Osmar. Então, mas as pessoas muitas vezes não sabem a minha história, a minha trajetória, né, o que eu já fiz até hoje. Então, eu quero aproveitar hoje aqui, Zé Léo, para que eu possa me apresentar à sociedade de Umuarama, né? Eu cheguei aqui em Umuarama em 1980, um jovem de apenas 20 anos de idade. E eu em 82, né? Exatamente, chegamos juntos, né? E aqui eu constituí minha família, aqui eu realmente me instalei como com a vontade própria, porque quando eu vim para cá, eu fiz um concurso no estado em 1978, passei, comecei a trabalhar em Londrina, fui transferido para Ponta Grossa e depois abri uma vaga em Umuarama e na época foi feita uma seleção para ver quem que poderia vir. E eu passei nessa seleção e eu tive o direito de escolher a cidade que eu queria. Olha. E justamente eu escolhi Umuarama. Por que eu escolhi Umuarama? Primeiro, porque é da região noroeste. Eu sou nascido aqui na região noroeste, eu sou nascido ali em Paraíso do Norte, me criei em Cidade Gaúcha, Zé Léo, que você conhece muito bem, ali bem na divisa entre cidade. Do prefeito Alexandre. Alexandre Lucena lá, inclusive meu amigo lá, né? O pai dele era o meu amigo de infância, né? O Milton Lucena. Ali eu vivi durante muito tempo, depois eu fui estudar e fui fazer os cursos, né? Enfim, essa é a minha história, por isso que eu vim parar em Umuarama em 1980. Então, a partir daí, aqui eu me instalei, aqui comecei a me organizar e formar minha vida, né? Fiz aqui os cursos, eu sou formado em economia aqui pela nossa querida Unipar, sou economista. Também aqui eu fiz o curso de Direito, sou advogado, né? Também pela nossa Unipar, onde eu tenho um orgulho enorme. Inclusive quero deixar aqui um carinho especial para o Dr. Candinho e a Dona Neiva, que são as pessoas que me auxiliaram e me ajudaram muito para que eu conseguisse galgar esses cursos e poder fazer, porque na época eu tinha uma dificuldade grande, até porque é uma universidade particular, né? E com toda certeza, mesmo a gente trabalhando, lutando com família constituída, ficava difícil. A gente sempre tive uma ajuda, uma compreensão muito grande do Dr. Candinho e da Dona Neiva. Enfim, aqui eu me formei, fiz os meus cursos de pós-graduação, eu sou formado em administração pública, tenho uma especialização também em direito ambiental, em docência superior. Por que em docência superior? Eu com esse curso, eu lecionei na nossa Unipar, Zé Léo, durante 11 anos. Eu tenho milhares e milhares de ex-alunos que eu tenho carinho, recebo diariamente o carinho desses ex-alunos. Aqui em Umuarama, muitos com certeza estão me ouvindo aí, ex-alunos que foram essas pessoas dos quais eu tive uma convivência durante 11 anos na nossa Unipar, lecionando em vários cursos ali, né? Então, eu tenho toda essa história, essa participação aqui em Umuarama, né? Também, além dessas formações acadêmicas, ou seja, eu cursei um banco escolar, eu estudei, eu busquei conhecimento. Além disso, eu exerci outras funções públicas. Eu fui chefe regional do Instituto Ambiental do Paraná, do IAP aqui de Umuarama. Fui chefe regional da SEAB, da Secretaria Estadual de Agricultura, aquele órgão que funciona lá no Parque de Exposições, ali na beira da rodovia, né? Fui também diretor-presidente da SEASA do Paraná. E uma coisa que nós aqui de Umuarama, as pessoas aqui de Umuarama, muitas vezes não conhecem, mas a SEASA do Paraná, ela está instalada em Cascavel, Foz do Iguaçu, está instalada em Maringá, Londrina,
está instalado em Curitiba. É a terceira maior central de abastecimento, ou seja, uma central de distribuição de alimentos, né? É a terceira maior do Brasil. Só perde para o CEAGESP de São Paulo e só perde para o CEASA Minas. E o Toninho Comparse, esse aqui de Umuarama, o amigo Toninho, que vive durante tantos anos de Umuarama, eu fui o diretor-presidente desta empresa, que tem o maior orçamento. O orçamento dela chegou a ser maior do que o próprio orçamento de Umuarama. Ou seja, administrar uma CEASA do Paraná é tão quanto administrar Umuarama. Então, realmente, isso me deu muita experiência, me deu muita vivência, me deu muito conhecimento nessa área de administração pública. Também, além disso, fui secretário de Estado, né? Os secretários de Estado são aquelas pessoas que assessoram o governador. Eu fui convidado, na época, pelo governador Requião, Roberto Requião, porque eu sou do PMDB, fui convidado por ele, com o apoio do Dr. Osmar, e daí assumi, junto com o ex-governador também, Pessutti, também, né? Fui junto com o Pessutti, que na época, inclusive, exercia essa função junto com o Pessutti, na CEASA, pelo governador Requião, depois como secretário de Estado com o governador Pessutti. Nesta época, eu fui secretário de Estado da Ouvidoria e Corregedoria Geral do Estado do Paraná, dos quais somente 4 cidadãos umaramenses, até hoje na história de Umuarama, que foram secretários de Estado. Foi o Dr. Nabor, quem lembra do saudoso Dr. Nabor. Depois veio o Dr. Pacheco, né, Wagner Pacheco, e depois veio o Nelson Garcia, que todos conhecem também, e eu fui o quarto, ou seja, eu tenho essa história e levo isso com muito orgulho no meu currículo, porque ser secretário de Estado é alguém escolhido entre no máximo 20 pessoas do Paraná, e eu, Toninho, aqui de Umuarama, fui escolhido pelo governador do Estado para exercer essa função. Então, realmente, é motivo de muito orgulho, e também foi outra função que me deu muita experiência, muita vivência, conheci o Paraná inteiro, tive a oportunidade de discutir as questões de todo o estado do Paraná, os problemas do estado, junto com o governador. Eu viajava junto com o governador de estado, todas as questões que envolviam todas as secretarias, todos os problemas inerentes a todas as secretarias de estados, né, passavam pela Ouvidoria e Corregedoria Geral do Estado do Paraná. E o Toninho aqui de Umuarama, esse que vos fala, foi o secretário de Estado dessa pasta, convidado pelo governador do estado da época. Quem está ligando agora, Domingão Zé Léo, estamos falando com o Dr. Toninho Comparse, que é um dos pré-candidatos a prefeito pelo PMDB. Quem que hoje é o presidente do PMDB aqui em Umuarama? É com muita alegria, com muito orgulho, que eu falo que é o nosso deputado federal, Osmar Serralho. Tá. A doutora Tânia? A doutora Tânia também foi eleita agora, né? Isso que eu ia falar. Era a Letéia, que era a presidente, havia outras mulheres, porque nós temos o PMDB feminino, que é uma... Sim. O pessoal fala muito, né, nas campanhas, que o Toninho tem muito apoio das mulheres e tal, né? E eu tenho orgulho de dizer aqui em Umuarama, nós temos uma participação muito efetiva das mulheres. E aqui nós temos também, né, além das outras mulheres que não fazem parte do PMDB, mas se congregam com o PMDB feminino, nós temos o PMDB feminino, que lidera sempre um processo, né, de apoio, de orientação, de ajuda. Então aqui a gente tem uma participação muito efetiva das mulheres e com toda certeza agora, um motivo de orgulho também, a nossa presidente do PMDB feminino aqui de Umuarama é a doutora Tânia Serralho. Falar em mulher, eu quero dar os parabéns para Alto Paraíso. Você vê, nós temos aqui mais de 55% de eleitorado mulheres. Alto Paraíso, se não me engano, tem 1.000 e poucos votos, elegeu 3 mulheres na Câmara de Vereadores. Tá, gente? Na Câmara. 3 mulheres lá em Alto Paraíso. E nós aqui, ó, né, com mais de 56% das mulheres, não temos nenhuma mulher vereadora. Nenhuma vereadora. Eu acho que falta a mulher acreditar mais na mulher. Não é porque talvez tá aí a Dilma não está tão bem no país, que tem que falar, a mulher agora caiu. Não, gente, pelo contrário. A mulher é competente, a mulher, né, ela tem em todo segmento, ela assume com responsabilidade. Então a gente tem que saber que a mulher tem que acreditar mais na mulher, certo? Então eu quero que as mulheres que estão me ouvindo aí, ó, acreditem mais na mulher. Por que não eleger uma vereadora em Umuarama, né, ou a deputada, ou a prefeita, enfim? Eu acho que tem que acreditar mais na mulher. Então, quantos filiados tem o PMDB hoje? O PMDB de Umuarama tem mais de 5.000 filiados hoje.
Então, nossa, é gente. É gente. É um partido com o maior número de filiados hoje, é o PMDB, e eu tenho orgulho de dizer, nós temos aqui, o PMDB tem toda uma história, né? O PMDB surgiu do MDB velho de guerra. MDB. Na época, quando eu era do MDB que é tempo. Na época MDB Arena. Essa Arena, só existia dois partidos. Dois movimentos que acabaram. Movimento, né? A Revolução de 64 eliminou os partidos, né? Aí não queriam mais que tivesse partidos. O que aconteceu? Acabou-se por criando os favoráveis e os contra o governo. E na época surgiu a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. Eu, inclusive, sou filiado também dessa época, eu sou do MDB, do Manda Brasa. Isso, o Aragão, nosso amigo, sempre retrata, né, do Manda Brasa. Isso. Né? Então, foi naquela época já que nós nos filiamos, então o PMDB é um partido muito antigo, tem praticamente mais de 50 anos já de existência. Né? Então, ou seja, é um partido que tem toda uma história, é um partido que participou, né, de todo o seu caminho. Evidentemente que nós temos, né, hoje pessoal, a questão partidária está muito colocada em xeque, né, porque se discute muito essa questão dos partidos. Mas o partido é bom, o partido é igual religião, sabe? As religiões todas são boas, desde que sejam praticadas corretamente. O que importa são os seus seguidores cumprir o seu papel e fazer com que efetivamente responda, né, pela sua religião de forma honesta, correta, com ética e tal, como deve ser praticada. Mesma coisa aos partidos políticos. Infelizmente, os partidos são bons. O que são ruins são alguns militantes que acabam desviando a sua finalidade maior, os seus objetivos, e acabam denegrindo todo o partido. Então, lamentavelmente, isso ocorre hoje no Brasil de forma muito clara. Olha, Adarão, para você, talvez, Adarão, para você tudo de bom, tem lá estofados, 3 lugares, R$ 599,59,90 mensais. Só você falar com o Lucião, que era antigo Lucião Adarão, voltou novamente, tá aí o Lucião, seja bem-vindo, viu, Lucião? Sucesso para você, e Adarão tem tudo de bom para você lá que acompanha o Zé, tá certo? Estou falando com o doutor Tuninho Comparsa, quantos pré-candidatos a vereador tem o PMDB hoje? Nós vamos ter chapa completa, né? Hoje nós temos aí, com toda certeza, em torno de 15 candidatos, já pré-candidatos, né? Temos uma alegria enorme, porque dentro do nosso partido está dando, por enquanto, a maioria está sendo candidatas mulheres. Aí, ó, então tá vendo? A gente está muito feliz com isso, um número grande de mulheres que estão se apresentando como pré-candidata, e a gente acredita que isso vai se configurar lá na frente, né? Realmente, como talvez, quem sabe, o partido que tenha mais candidatas mulheres. Toninho, você como pré-candidato a prefeito, qual que é a maior prioridade hoje do PMDB, se você for o prefeito de Moarama? Nós temos tantas prioridades nesse município. Evidentemente, nós estamos num processo inicial agora e a gente está preparando o nosso plano de governo. Nós temos a questão, por exemplo, ligada à área de saúde, que a gente é um dos maiores clamores que a gente percebe, né? Que a gente sente que precisa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Hoje a saúde, na verdade, é como se falam, o recurso existe. O que precisa da gestão adequada, precisa se buscar uma forma de gerir, né, corretamente esses recursos ligados à área da saúde. Nós temos, por exemplo, uma questão de controle. A gente tem informações aqui pela Prefeitura de Umuarama, muitas pessoas vão lá, por exemplo, se credenciam para determinadas consultas, devido à falta de organização, ou seja, a falta de como controlar essas pessoas para fazer as consultas, acabam se prolongando muito, as pessoas acabam não indo, né, não conseguindo de imediato a consulta, acabam deixando, se organiza essas consultas e o que ocorre? Muita gente acaba não indo. Então são vários setores que hoje a gente precisa trabalhar, Zé Léo. Né? Hoje nós temos, por exemplo, na educação, a questão das creches, que é uma situação que precisa ser resolvida. O município de Umuarama tem que assumir a municipalização das creches, a gente precisa fazer isso, o prazo é este ano, tem que se concluir isso, é um processo que vai se complicar muito para se fazer isso, vai ter que se buscar formas de como regularizar isso, vai ter que se discutir com a comunidade um horário específico do negócio das creches. Por quê? Porque hoje as creches funcionam até um determinado horário, a população reclama, os usuários, né, as mães pedem que seja um período maior, vai ter que se buscar solução a isso. Enfim, nós estamos elaborando um plano de governo, junto com professores da área de educação, junto com o pessoal da área de saúde, e eu quero em breve vir aqui, que tem a oportunidade de vir te relatar todos esse nosso plano de governo, daquilo que efetivamente nós estamos fazendo. Até porque a nossa campanha,
o nosso nome foi apenas lançado pré-candidatos, né? E agora que nós estamos, faz 6 dias apenas, e a gente está nos organizando e se preparando para apresentar um plano para a sociedade no momento certo, no momento oportuno. Para você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com o Toninho Comparsa, que é um dos pré-candidatos a prefeito pelo partido PMDB. Lembrando você que no Vivian Supermercado, que o Toninho Comparsa conhece muito bem, Vivian, que gera emprego também aqui em Palmorama, você vai encontrar amanhã e depois, segunda e terça, o frango inteiro congelado a R$ 3,97, o arroz minuano 5 kg a R$ 8,95, dona de casa, o arroz, hein, R$ 8,95, café sola 500 gramas, R$ 5,79, feijão carioca pérola branca 1 kg, R$ 4,98, amaciante girando o sol 2 litros, R$ 3,99, papel higiênico 60 metros Paloma com 12, R$ 9,98 e achocolatado pó energia 400 gramas, R$ 3,89 no Vivian Supermercado para segunda e terça-feira essas ofertas para você que está aí acompanhando o Zé Léo. Quero mandar um abraço para o doutor Darlan, né, doutor Darlan, e também ele mandando um abraço para o doutor Gilberto, né, para o Gilberto, que é um dos pré-candidatos a vereador por Louvati. Ele é do lado do Vitória Alimentos. Doutor Darlan, obrigado por você ter ligado para cá, tá certo? Toninho, como o PMDB, né, a gente sabe que o PMDB é um partido forte hoje, não é só no Paraná, mas no Brasil inteiro, né? E eu estava até comentando hoje aí que todos os partidos têm o bom e tem o ruim, né? E daí eu falo que tem mais bom do que ruim, né? Que ruim assim, eu falo, muitas vezes tem cara que entra na política e ele é o politiqueiro, né? Aquele político que fala político sujo, né? Mas sempre não pode generalizar todas as pessoas e falar que as pessoas, hoje as pessoas que estão na política, a maioria não prestam. Não, a maioria não, eu acho que é a minoria, né? A minoria, certo? E a gente vê aí que vários partidos, né? Tem aquele que é bom e tem aquele que deixa a desejar. Isso é no Brasil inteiro e também no mundo inteiro, né? Corretamente. Como que o PMDB, você como um candidato, né? Pré-candidato a prefeito, você está preparado para ser o prefeito de Morama? Com toda certeza. Uma boa pergunta, Zé. Por quê? Por que eu posso afirmar que hoje, graças a Deus, eu tenho condições e preparo para ser? Já mencionei a minha formação acadêmica, ou seja, eu estudei para isso, eu me preparei durante 35 anos, né? Eu tenho hoje aí as minhas faculdades, sou formado em Direito, economista, inclusive na área de agricultura também eu sou técnico agrícola, que eu já exerci funções em órgão dessa E eu gosto da agricultura também. Então, enfim, me preparei de forma acadêmica, exerci várias funções, como eu disse agora na Ceasa, para administrar uma empresa do porte da Ceasa. Você acha que o governador ia escolher alguém que não tivesse condições, que ia pôr em risco uma empresa com mais de 1.200 funcionários que tinha na época, com um orçamento do porte de Umuarama? Você imagina, né? Então, realmente, eu estou preparado e com experiência para exercer essa função, porque eu me preparei durante tantos anos. Sou 35 anos servidor público, sempre militando na área pública, sempre auxiliando e envolvido com as questões públicas. Ou seja, eu me sinto hoje, sinceramente, preparado para exercer essa função, né? Porque eu fiz isso durante toda a minha vida, durante todo o meu tempo de trabalho, sempre foi ligado à área pública. Então, respondendo a tua pergunta, hoje eu me sinto preparado. E quero que as pessoas avaliem o meu currículo, a minha história, né? Tudo que eu fiz, o meu passado, a minha vida familiar, a minha vida, né? O meu círculo de amizade, as pessoas dentro do trabalho seu, dentro do meu trabalho, que também é importante que as pessoas avaliem isso e vejam a minha história, vejam tudo que eu já fiz, se eu fiz com forma coerente, com forma honesta, com ética, né? É isso que eu peço que as pessoas avaliem agora, neste momento, avaliem a minha história para poder fazer a sua análise e fazer essa comparação. Olha, deixa eu falar aqui da Casa de Carne Bom Bife. Você conhece a Valdomiro, né? Valdomiro. Pré-candidato a vereador também, Valdomiro, hein? Eita, Valdomiro. Casa de Carne Bom Bife hoje tem assado, aquele cupim assado, aquela costela assada. Tem aquela costela também que tem lá legumes no meio, né? Recheada. É bom demais, doutor Antônio. Essa hora você já tá dando vontade de comer, né? E ali a Casa de Carne Bom Bife tem a carne de qualidade, né? Do meu amigo Valdomiro, bem ali no Alto São Francisco, ao lado do posto Boa Vista.
Um abraço lá pro Valdomiro, para toda a galera lá. E assado hoje é lá, com a casa de carne Bom Bife do Valdomiro. Tem também lá no Baixadão da Londrina, tá? Você que tá no Zé Léo. E a Humuprévio também junto com a gente, a partir de hoje. A Humuprévio, assistência familiar para a vida toda. A Humuprévio do meu amigo Luciano, que gera emprego, mais de 170 empregos aqui em Moarama, a Humuprévio. A Humuprévio a gente tem que falar de boca cheia, porque a Humuprévio tem credibilidade. Tem lá odontos, excelentes médicos, né? Um plano especial para você no momento mais doloroso, que é a morte, né? Ele dá uma assistência fantástica. Tem agora o Bioprev, que é um laboratório também, né, para fazer os exames. Tem um desconto especial para você que é associado e não associado também, tá? É só você falar com a Humuprévio, né? A gente quer mandar um abraço para todos os funcionários da Humuprévio, né, pelo serviço que tem prestado para a comunidade de Moarama, para todos da região noroeste do Paraná, para outras cidades também que acompanham o Zé Léo. Eu sei que está ligado, um grande abraço. Falando lá do Vivian, quero mandar um abraço para o Floresval, que está te ouvindo, e ele também é um dos pré-candidatos a prefeito, já veio aqui também. É tão bom, doutor Antônio, assim, que vem as pessoas aqui. Floresval, nós temos uma história em comum. Né? Nós estudamos juntos no Colégio Agrícola Manuel Ribas de Apucarana, isso lá nos anos de 75, 76. Você imagina, naquela época, dois piazão de 15, 16 anos, nós estudamos juntos lá, caramba. Na época vocês eram namorador, né? Mais ou menos. Leitando. O Floresval estava um pouquinho mais careca que eu sei, tá? Né? Ele parecia uma dos carecas que elas gostam mais, né? Doutor Antônio, você que é um dos pré-candidatos a prefeito, como que você vê o Moarama hoje? A gente vê o Moarama crescendo, um Moarama gigante mesmo, um Moarama que está em a expectativa é muito grande, né? De vir também indústria para o Moarama, e a gente está torcendo para que, né, vem agora o novo shopping aí, né? E a nova rodoviária. A gente vê o Moarama aí, o Moarama estava falando, gente, como é bom morar em Moarama, como o Moarama é querida, né? Como o Moarama tem mulheres bonitas, tem pessoas decentes, tem grandes empresários, grandes empreendedores, né? A gente vê o Moarama aí que tem que, né, assim, eu estava falando hoje, nós temos que analisar candidato por candidato, porque nós temos que votar numa pessoa que realmente desenvolva o Moarama cada dia mais, né, que bom prefeito também, doutor Antônio, que as pessoas, eu converso com todo mundo, você sabe, eu vou em tudo que é lugar. Você fala, ô Zé Léo, eu queria pôr minha empresinha, mas eu não tenho um pedaço de terreno para pôr minha empresa, Zé Léo, não consigo, né, ter um pedacinho de terra para pôr minha empresa, para me gerar emprego, começar gerando, e eu conheço tantos empresários aqui, ó, que começou pequenininho, igual o Luciano da Humuprévio, que ele era empregado até do Pax Primavera antigamente, pois a Humuprévio, você vê, cresceu, hoje gera 178 empregos, né? A gente vê também a Ondapel, que até um sobrinho meu ganhou um terreno da prefeitura, né? Ele começou com 3 funcionários, hoje ele tem mais de 28 funcionários, então a gente vê que os pequenos estão crescendo, doutor Antônio. E como que você pode fazer, porque já que você é um pré-candidato a prefeito, de fazer com que esses nossos empresários tenham um pedacinho de terra para construir a sua empresa, fazer ela crescer, quem sabe ficar grande, não é que ninguém começa grande, começa pequeno, e aí vem a geração de emprego. Exatamente, Zé Léo, você tocou num assunto muito importante, eu acho, nenhum começa grande, ninguém monta uma empresa do nada já com tantos funcionários, não tem como, não existe, tudo começa pequenininho. Então você falou muito bem, nós temos que começar a valorizar esses pequenos empresários, esses pequenos empreendedores, dá suporte para eles, que têm né? condições de crescer, e a gente percebe em Moarama realmente a necessidade de se valorizar muito esse pessoal. Porque não adianta também a gente vir aqui prometer que nós vamos trazer grandes empresas. Não, é difícil. É difícil, hoje. Eu sei que é difícil. Hoje as grandes empresas, elas acabam por buscar os locais onde tem um sistema de escoamento da sua produção, de facilidade de distribuição, uma série de fatores que faz com que elas tenham centenas de opções para elas escolherem os locais assim. Então o que nós temos que fazer? Valorizar aqui os nossos empreendedores, valorizar os pequenos empreendedores. Como que nós poderíamos fazer isso aí? Você tocou muito bem, eu corri a maior parte das empresas aqui, principalmente os pequenos, e recebi muitos também, como vereador, as pessoas solicitando, eu tenho 5 empregos, eu quero ampliar um pouquinho, eu consigo ampliar para 10, 12 empregos se eu tiver um espaço um pouquinho maior. Então o que a gente precisa fazer? Nós vamos ter que ter um espaço aqui. Como a cidade avançou bastante em loteamentos, não foi? Foi. Nós temos foi uma das maiores que mais cresceu em ampliação de lotes urbanos para moradia residencial.
né? Evidentemente que ali o mercado privado, né, a iniciativa privada tem interesse nisso aí. E o que o município tem que fazer? Criar o mesmo formato para a área industrial e empresarial, ou seja, criar um parque industrial onde a gente possa ter uma estrutura disponibilizada, preparada para receber empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, empresas de maior porte. A prefeitura vai ter que fazer esse espaço, vai ter que disponibilizar essa infraestrutura, fazer essas condições para que ali você possa instalar. Hoje, a gente percebe que o Umuarama, e não é dessa gestão, não é nenhuma crítica à atual administração, isso vem já de muitos anos. O que a gente percebe? Que o parque industrial nosso, que nós temos, foi criado na época de quem? Do Antônio Romero. Lá de 1990 e pouquinho, 80 e pouco, ou seja, lá quantos anos? 35, 40 anos atrás. Então nós precisamos criar uma estrutura onde a gente possa disponibilizar esses imóveis, né, para que essas pessoas, evidentemente tudo dentro de um critério, porque nós temos que também eliminar aqueles que gostam de se aproveitar, que pegam o terreno, não fazem, não constrói, não cumpre a sua função, não gera os empregos que se comprometeu. Esses nós temos que tomar cuidado e trabalhar de forma a amarrar muito bem para que isso não aconteça, entendeu? A gente precisa ter um comprometimento dessas pessoas, desses empreendedores com o município. É dessa forma que a gente precisa ter. E nós estamos montando todo um plano de governo, e essa é uma das coisas que a gente vai desenvolver aqui no Umuarama, para ter uma estrutura. Ali é o parque industrial, ali é o parque, inclusive separar áreas industriais, áreas de serviços. Por que isso? Até por uma questão de autorização legislativa, a autorização ambiental, aliás. Para você hoje dar uma autorização ambiental para uma empresa, hoje nós temos muitas empresas que querem se instalar em determinados locais. Quando eles vão buscar a licença ambiental, Zé Léo, eles não conseguem, porque ali é só área de serviços, ali não pode ser área industrial, né? Por quê? Porque muitas vezes, mesmo que seja uma empresa pequena, ela gera resíduos e não pode ser instalada, aí acaba inviabilizando naquele local ela se instalar ou se ampliar o seu desejo ali de infraestrutura. Então a gente precisa separar isso. E é isso que a gente quer fazer. Algo que seja muito organizado, com infraestrutura. Porque também não adianta, a gente percebe ali que muitos pequenos empreendedores receberam terrenos, só que não tem nem água, não tem energia, não tem rua, não tem como. Ele tem que ir lá se instalar quase que sozinho. Não pode ser assim. Ela tem que ter uma infraestrutura que ela chega lá e já está em condições dela construir e ali funcionar, porque senão inviabiliza. Eu tenho muitos que reclamam que estão com os terrenos, acabaram pegando aqueles terrenos mais ruins, em local muito caído, com problemas, que teve um custo enorme. Nós temos terrenos aí que foram doados, que o custo de aterramento tal fica mais caro que o terreno. Não pode. Esses terrenos temos que deixar para preservação ambiental, para utilizar para outra coisa, e não utilizar para implantação de empresas nesses locais. Então, basicamente, era isso, tá? Nessa área industrial. Mas eu quero te colocar, Zé, que a nossa caminhada está apenas começando. Nós estamos agora colocando o nosso nome. E eu, sinceramente, eu me sinto preparado para isso, como eu já te falei, e quero aqui conclamar todas as correntes hoje. Hoje nós temos bons nomes que estão aí se colocando à disposição da sociedade. Nós temos que avaliar muito bem todos esses nomes. Nós temos que selecionar um. Infelizmente não tem como ter 2, 3 prefeitos. Nós vamos ter somente um prefeito da cidade na próxima gestão, evidentemente. Então a gente vai ter que escolher dentre todos, né, que são vários que estão aí em condições, que são bons, que a gente escolha apenas um. Que a gente possa avaliar verdadeiramente, de uma forma muito profunda, a história de cada um, as condições de cada um, se está preparado, evidentemente, para ser o nosso gerente, o nosso comandante, aquele que vai efetivamente dar condições, né, de fazer com que as nossas pessoas possam realizar os seus sonhos, que os empresários possam concretizar, né, os seus desejos empreendedores que ele possui, se essa pessoa tem essas condições. Então vai precisar de muito conhecimento, Zé. Por quê? O próximo gestor, eu tenho falado que vai ser uma das piores gestões para o gestor, que mais vai exigir do gestor público. Por quê? O governo federal vem enfrentando problemas seríssimos financeiros e vai ser muito difícil, vai ser poucos recursos que vão se conseguir a nível federal.
vai ser poucos recursos que nós vamos conseguir a nível estadual. Nós temos estados aí hoje que não estão conseguindo pagar a folha de pagamento, eles estão parcelando. Você imagina a dificuldade que vai ser conseguir recursos estaduais. Então o município vai ter que trabalhar, na sua grande maioria, para investimentos, para tudo, com os recursos que ele arrecada no seu próprio município. Então esses recursos vão ter que ser muito bem discutido, avaliado, vai ter que ser conclamado à sociedade umaranense para que ela possa, junto com esse gestor público, definir as prioridades, porque é igual o filho. Nós temos muitas vezes 2, 3 filhos e você não consegue atender. Se você vai fazer uma coisa para um filho, como é que vai, né? Você não tem como, você vai ter que escolher um muitas vezes para atender. Então esses interesses individualizados, nós vamos ter que, de cada interesse da nossa municipalidade, das pessoas que querem, nós vamos ter que avaliar muito bem e escolher de uma forma muito clara os investimentos prioritários. Nós não podemos errar. Não tem como um administrador público errar. Porque se ele errar, a sociedade inteira de Umuarama, os 110 mil habitantes de Umuarama vão pagar caro por isso. Então a gente precisa escolher muito bem, avaliar muito bem, discutir. O perfil de cada candidato. Né? Exatamente. Eu quero, já assumo esse compromisso aqui, que eu quero, é o meu estilo, é a minha forma de trabalho, como eu fiz na SEASA, como eu fiz na Secretaria Estadual, como eu fiz no IAP, na SEAB, todos os lugares onde eu trabalhei. Sempre conclamei as pessoas que trabalhavam comigo para que a gente pudesse juntos discutir. Porque se eu decidir sozinho, se eu me fechar e achar que somente eu serei o prefeito e vou decidir o que eu quero, vai ter problemas e eu vou errar muito. Eu quero discutir com a sociedade, eu quero reunir as entidades organizadas da nossa cidade, para que a gente junto possa efetivamente discutirmos e encontrar as alternativas mais viáveis. Não quero aqui ser nem um salvador da pátria, porque nós sabemos que vamos ter dificuldades e não adianta vir aqui prometer tudo e querer que não vai. Eu quero ter compromisso com a população. Eu quero ter esse compromisso de discutir, de avaliar, de ter esse comprometimento, de não virar as costas para a nossa população, não me isolar, não ficar distante e não sentir o clamor da população. É isso que eu quero fazer. Quero ser aquele amigo, aquela pessoa que possa chegar lá na prefeitura e discutir, levar as questões, levar as ideias. Evidentemente que dentro de uma organização, de uma forma organizada. Mas quero ser um prefeito com as portas abertas, discutir isso de forma muito transparente, as pessoas saberem o que nós estamos investindo. Se nós vamos construir uma determinada obra, a pessoa saber efetivamente quanto custou, quem foi contratado, de que forma que está sendo feito os pagamentos, da onde que está saindo esses recursos. A população precisa saber, porque quando ela sabe, ela fica transparente, fica muito mais fácil isso para o gestor público. Então é isso que a gente quer fazer. Quero ser simples, quero encontrar as ideias simples, as formas simples. Ouvir as pessoas, né? Exatamente. É isso que eu quero fazer, Zé Léo. É dessa forma que a gente quer buscar e administrar a nossa querida cidade de Umuarama.